Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, nós vemos como que Jesus vai ali exortar os seus discípulos dizendo algo essencial, que ninguém vai a ele se o Pai não o atrair. Esse mistério da atração do Pai ao Filho tem a ver com aquilo que nós chamamos de graça atual. A graça divina ela se manifesta de duas formas, como dizia Santo Agostinho: uma graça atual e uma graça habitual. A graça atual toca toda a humanidade para a conversão. A graça habitual ela está dentro daqueles que estão em estado de graça para a sua santificação. E aí nós vemos como que essa graça ela vai se manifestando. O Pai do céu, ele enviando essa graça através do Espírito Santo, ele vai como que preparando os caminhos do Filho. Ele vai preparando os corações das pessoas, o coração das pessoas para que elas possam ter docilidade para acolher o Filho, para ser atraídos, para perceber no Filho, na pessoa do Filho, aquilo que é realmente as respostas existenciais para a sua vida. Por isso que é o Pai que atrai a cada um de nós e nos atraiu até o Filho, para que assim nós possamos realmente escutar, esses ensinamentos do Filho e possamos ser alimentados com o verdadeiro pão do céu, como o próprio Cristo hoje também no Evangelho vai dizer que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida porque Ele se manifesta na palavra, nos ensinamentos, e Ele se manifesta também na Eucaristia. E é por isso que Jesus ele vai ali nos chamar a atenção justamente sobre essas duas realidades, de palavra e da Eucaristia. Porque Ele vai dizer: o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Veja o paralelo que Jesus está fazendo. A palavra e a Eucaristia, elas estão sempre unidas porque não existe Eucaristia sem a palavra. Porque é através da palavra que a Eucaristia ela se faz presente. E também não existe a palavra sem a Eucaristia. Porque a Eucaristia, a presença real de Cristo, que realmente vai nos dando essa experiência íntima com Deus, para que assim nós possamos entender cada vez mais a palavra. E é por isso que Jesus Cristo, no seu tempo com os seus discípulos, ele ali realmente era a presença no seu corpo, na sua alma, na sua divindade, ali para os seus discípulos. Depois, quando ele iria para o céu, antes de ir para o céu, antes de sofrer a sua paixão, morte e ressurreição, ele vai deixar o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, para que aqueles discípulos pudessem continuar tendo a sua presença corporal no meio deles, para que assim pudessem ainda continuar sendo alimentados, para que essa palavra ela pudesse continuar sendo eficaz na vida da igreja, na vida de cada um de nós, na vida de cada discípulo. Por isso que essa graça atual, ela toca toda a humanidade, para que a humanidade possa se abrir àquilo que é a plenitude da vida,
que nós encontramos em Jesus Cristo. E quando nós encontramos essa plenitude da vida em Jesus Cristo, nós precisamos também nos abrir ao entendimento da palavra. Porque quanto mais nos abrirmos ao entendimento da palavra, mais nós vamos ter convicção e vamos crer na Eucaristia. E quanto mais nós nos alimentarmos da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, esse pão que é a carne do próprio Cristo dada para dar a vida ao mundo, mais nós conseguiremos realmente crescer nesse aprofundamento e permitir que mais ainda o Pai nos leve e vá nos atraindo ao Filho de Deus, para que, estando cada vez mais desejosos do Filho de Deus, para que o nosso coração esteja cada vez mais ansiando estar na presença de Deus, mais nós vamos realmente, tendo essa experiência de vida eterna, como o próprio Cristo vai dizer: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Por isso que esse caminho que Jesus nos propõe no Sagrado Evangelho hoje, Ele está querendo nos levar a crer firmemente, porque quando cremos firmemente, nós já possuímos aquilo que ainda nós esperamos. Possuímos em parte aquilo que nós ainda esperamos para possuir em plenitude, porque já começamos a viver o céu na terra. Por isso que o pão vivo descido do céu veio a essa terra não para nos fazer perecer, mas para nos fazer viver para a eternidade, para o reino dos céus, para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.